Sou o professor Antônio Carlos Moraes, contador, advogado e diretor do IBRAC Perícias. Hoje eu vou falar sobre a contestação dos honorários do perito. O perito foi nomeado para dizer se aceita o encargo e, aceitando, deve peticionar. Porém, isso não garante que ele seja o auxiliar do juiz naquele feito, mas tão somente que foi nomeado, foi sondado, está sendo escutado, está sendo ouvido. Então, recebida a primeira petição da proposta de honorários, o juiz vai dar vista às partes para que digam se aceitam ou não a oferta da proposta de honorários do perito. O artigo 465, no seu parágrafo 3º, dispõe que as partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 dias, após o que o juiz arbitrará o valor dos honorários. Porém, observe, se o juiz perceber que a proposta é uma peça cheia de arrodeios, contemplada com palavras inadequadas, petição sem fundamentação técnica, sem cumprimento das normas do Código de Processo Civil, recheadas de atentados ao vernáculo, ele pode destituir de pronto o perito e nomear outro. Portanto, a peça deve ser uma peça segura, uma peça em que o juiz aceite como uma prova daquilo que o perito oferece na proposta. Porém, dando vista às partes e recebida as manifestações, pode ser que uma ou ambos se manifeste contrariamente ao valor ofertado pelo perito. E aí o juiz tem 3 opções, não necessariamente nesta ordem. A primeira, como eu disse, pode destituir o perito e nomear outro. E se quiser, não precisa nem justificar. A segunda é não acatar as impugnações das partes e determinar que deposite os honorários, por entender, por exemplo, que as manifestações foram frágeis, inoportunas, genéricas, vagas ou infundadas. Depende do planejamento da primeira proposta oferecida pelo perito. Depende, portanto, da segurança oferecida ao juiz diante de uma proposta segura, com o tempo das horas adequadas, desenvolvidas para aquela execução da perícia. A terceira, ele pode dar vistas ao perito sobre as impugnações das partes. Então, o perito tem de fazer uma nova proposta de honorários? Não. Apenas justificar os pontos questionados pelas partes e defender aqueles já explicados na primeira petição. Nessa segunda oportunidade, ele deve tomar algumas atitudes, quais sejam, ele pode se excusar. E agora, alegando motivo legítimo, ele pode manter a proposta anterior e justificar seu posicionamento, como, por exemplo, demonstrando ao juiz, com mais clareza, talvez com mais cuidado, o tempo gasto para responder cada quesito. Ele pode transcrever os quesitos, aqueles mais complexos, e explicar com detalhes o tempo desenvolvido, o desenvolvimento técnico para responder às arguições. Ou não havendo quesitos, evidentemente, ele pode falar sobre o objeto da discussão, o objeto da ação. Pode o perito reduzir os honorários da primeira petição? Pode. Atendendo, por exemplo, a pedido de alguma das partes, que justificam que não podem pagar aquele honorário por algum motivo, ele pode reduzir sim. Pois então, reduza os honorários, mas explique que o tempo gasto para produzir o laudo permanece o mesmo da petição anterior. Também pode o perito parcelar os honorários por vários motivos, e aqui fica um alerta. Se o perito resolver parcelar os honorários, ele deve peticionar explicando que o início da perícia ocorrerá somente após o depósito da última parcela. Já passei 14 anos para receber honorários de uma perícia que executei sem depósito, exatamente porque o autor, que era obrigado ao depósito, sucumbiu na ação. Afinal de contas, o perito não tem o dever de subsidiar despesas que são da obrigação das partes. Aliás, ele não é parte do processo, mas tão somente um auxiliar do juiz. Continue assistindo às novidades sobre a perícia no novo Código de Processo Civil.
inscrevam-se no canal e compartilhem os meus vídeos.